Olá, você que está nos acompanhando durante todo este nosso trabalho sobre o poder do nosso pensamento, né? Esse estudo que nós estamos realizando em conjunto, compartilhando com vocês. Hoje nós vamos então para o nosso vídeo de número 4. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a psicosfera do planeta Terra, né? Que os nossos pensamentos, eles geram uma atmosfera fluídica. Fluídica por quê? Porque nós não vemos, podemos sentir, né? Os nossos bons pensamentos traz para essa atmosfera um ambiente agradável. Ao contrário, quando temos maus pensamentos, a nossa atmosfera fica um pouquinho mais carregada. Isso em conjunto com outras pessoas, né? Mais pessoas pensando positivo, ambiente mais agradável. Mais pessoas em conjunto pensando negativo, um ambiente desagradável, não tão leve para a nossa vivência, né? E nós possamos dizer, né, Miramês, o espírito Miramês traz para a gente a seguinte colocação, que nós somos o que nós pensamos, né? É aquela frase, diga o que você pensa e eu direi quem te acompanha. Para acompanhar esse nosso vídeo número 4, essa parte do nosso estudo, eu vou estar, além, né, das obras espíritas, né, colocações, eu vou estar usando este livro aqui também, A Força do Pensamento, pelo Espírito Miramês, tá? Vou utilizar hoje um pouquinho também do estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? Nós vamos estar usando também no vídeo de hoje. Então vamos lá. Neste vídeo, esse estudo agora que nós vamos fazer, vai ser sobre a fotografia do pensamento. Então, Allan Kardec diz o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, vamos imaginar um espelho, para a gente ter uma maior compreensão. Então, tudo que nós colocamos na frente desse espelho vai refletir uma imagem daquilo que está à frente. Se nós estivermos à frente do espelho, vai refletir a nossa imagem. Essa imagem refletida no espelho, a gente não consegue tocar. Ela é um pouquinho mais sutil, não é? Mas a gente consegue, se a gente pegar uma máquina, um celular, a gente consegue fotografar esta imagem, né? Então, tudo que nós pensamos, nós criamos uma imagem. E essa imagem, ela é visível ao espírito, aos espíritos, não a nós. Então, os nossos pensamentos, a gente cria imagens desses pensamentos, né? Fica visível para os espíritos. Nós não podemos ver, mas os espíritos sim. Por quê? Porque é uma imagem fluídica, né? Que está, como ele diz aqui, olha lá, imagens fluídicas. E essas imagens, elas se refletem, no envoltório perispíritico.
como nós dissemos aqui, como um espelho, para a gente ter uma noção mais certa, vamos pensar assim, um entendimento melhor para nós. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês estarem vendo. Gente, isso aqui é imagem retirada da internet, então é claro que é só para a gente ter mais ou menos uma noção do que seria esses nossos pensamentos refletidos, né? Como que a gente exterioriza os nossos pensamentos, eles ficam visíveis, eles ficam ao nosso entorno, né? Em torno a nós. Aqui nós temos uma, e aqui, né, a colocação de imagens refletidas no espelho. Então nós podemos ver que a imagem ela é um pouco mais sutil, né? E que não podemos tocar a outra imagem que está ao outro lado, não tem como nós pegarmos, mas a gente pode fotografar, podemos fotografar. Então é mais ou menos essa ideia de que nós transmitimos os nossos pensamentos aos espíritos, né? Os espíritos conseguem perceber esses pensamentos. Então, Allan Kardec traz para a gente a seguinte colocação. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, quer dizer, você tem a ideia, mas você não usa teu corpo para o efeito, né? Então, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Então, o pensamento ele cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, olha que interessante essa colocação, que mesmo você pensar só mentalmente, você acha que não está tendo nenhum efeito, a gente se engana, né? O nosso pensamento, ele está levando esse efeito até a pessoa. Lembra os fluidos, o nosso pensamento, o caminho que leva os fluidos é o veículo do nosso pensamento. Então, nós estamos emitindo energias através dos nossos pensamentos. Isso vai para a nossa atmosfera, vamos pensar assim, tá? E isso chega aonde nós pensamos, ele cria, tá? Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Se um homem num ambiente de trabalho sente inveja de um colega e emite esse sentimento, ele cria no éter cósmico, lembrando dos fluidos, uma forma pensamento própria daquele sentimento, desse sentimento de inveja aí, né, que está sendo colocado. Então pode ser de uma maneira física, vamos pensar assim, pode ser na forma de uma faca, sei lá, de um homem morto, ou possuir uma forma indefinida, né, caracterizando apenas o sentimento, né? Então, de uma forma obscura, de uma mancha envolta a pessoa, uma mancha mais obscura. Então, a forma pensamento, ela pode se depositar no éter cósmico, como nós falamos, ou pode colar-se à pessoa invejada, causando-lhe prejuízos psíquicos e até físicos. É aquele famoso mal-olhado, né? O agouro. Então, a importância de estarmos sempre vigilantes. E mais um exemplo de inveja. Se a pessoa invejar a casa de um amigo, por um exemplo, um indivíduo manda inconscientemente e forma os pensamentos negativos para lá. E as mesmas ficam ali depositadas, gerando diversos males, de acordo com a intensidade
do pensamento. Então, sobre fatos e acontecimentos, também pode-se gerar formas, pensamentos. É como no caso de uma guerra, em que muito sangue foi derramado ali no local, então muitos espíritos que sofreram e pereceram vão estar emitindo essas formas pensamento, né? Então, tudo isso pode ocorrer uma grande mancha escura nessa região, com grande aglomerado dos pensamentos negativos, desses espíritos que ali desencarnaram, até mesmo gerando perturbações psíquicas nos moradores da região, em função dessa grande quantidade de energia nociva, venenosa, que ali permanece. A importância, né, novamente frisando, dos nossos pensamentos, do vigiar os nossos pensamentos, né, de estar constantemente com pensamentos mais elevados, né, para a gente não sofrer essas influências que nós acabamos de colocar aí, né. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aí está a explicação dessa passagem, o porquê se colocou, né? Que se você apenas pensou, você já cometeu o ato fluidicamente. Aquele ato aconteceu. Então, algum tipo de emissão de energia ocorreu. Então, alguma coisa chegou até a pessoa, né? E isso lembrando que nós fazemos inconscientemente. Só os espíritos evoluídos, eles conseguem dar a essa forma pensamento uma maneira mais direcionada, porque eles têm o real conhecimento de como fazer. Nós fazemos inconscientemente. Então, as formas pensamento, que são construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou não escravizam. Isso acontece porque é a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Isso são colocações de André Luiz, e está no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, o que é realmente a forma pensamento? É uma concentração de energia, né? Lembrando, né? Somos energia e vivemos em meio a muitas energias que nos cercam, né? Então, as formas pensamento é uma energia mental moldada pelo espírito, ou seja, é feita de matéria sutil no plano sutil. Ou seja, nós não vemos, é invisível aos nossos olhos, tá? E essas formas, ela tem padrão vibratório correspondente à qualidade do pensamento emitido e que são propagadas ao nosso redor. Então, dependendo do tipo de vibração que nós emitimos com os nossos pensamentos, é a forma que se dá a esses pensamentos, essas formas pensamento, como é colocado. Essas formas pensamento também, ela possui cor, som, mas nós não podemos ver e ouvir. Então, são construções visíveis espiritualmente, né? Não para nós. Aí no livro Ação e Reação e nos Mecanismos da Mediunidade, André Luiz traz algumas colocações para nós sobre as formas pensamento.
que agora eu vou estar utilizando o livro do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Então ele diz o seguinte, que as formas pensamento, elas são facilmente percebidas pelos desencarnados, mesmo em se tratando de espírito moralmente inferior, que as utiliza nos processos obsessivos. Então, as ações desses espíritos nos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns em qualquer fase da nossa vida, um desejo central, né? Aquele tipo de pensamento que fica, vamos pensar, martelando em nós, que a gente pensa constantemente. A gente diariamente temos muitos pensamentos, mas existe um que nos cerca, né? Que nos acompanha. E é esse desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, né? Então, por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, né? Então, em torno desse desejo central, desse pensamento, nós emitimos alguns outros tipos de pensamento, mas que caracteriza isso. Então, são pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade, por um exemplo, é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, no caso das obsessões, afirma um terrível obsessor, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Olha aqui o que está dizendo o finalzinho, pelo seu próprio reflexo, aquilo que nós falamos lá, né? Do início do espelho que nós emitimos, lembrando do espelho, nós emitimos um reflexo diante de um espelho. Então, os nossos pensamentos também emitem esse reflexo na atmosfera fluídica, onde os espíritos conseguem perceber o que nós estamos pensando, que tipo de vida nós levamos através da nossa constância nesse pensamento central aí, né? Aquilo que fica conosco constantemente, né? Aí o espírito Miramês, ele diz o seguinte para a gente, que o pensamento em direção ao bem, ele emana amor. Agora, em direção à luz, iluminação para o aprendizado. Então, a importância, né, de nós permanecermos sempre no pensamento do bem. Cabe a nós escolhermos o que queremos, né? A quem nós queremos nos ligar. Se nós queremos nos planos
superiores, ligar com a espiritualidade superior, né? Nós temos que cultivar os bons pensamentos, porque os maus pensamentos vão nos ligar a energias inferiores que vão atrapalhar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento aqui no planeta, né? Na presente encarnação. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Os sentimentos de ódio ou de afeição originam formas semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. Então, Ernesto Bozano vem trazer para a gente no livro Pensamento e Vontade essas colocações importantes para a gente saber. Dependendo do tipo de pensamento que nós temos, a gente emite, né, para a nossa psicosfera tanto luminosidade, se for os bons pensamentos, como obscuridade. Olha aqui o que vem nos colocar, o que cada tipo de sentimento, de pensamento que nós temos, o que nós formamos, os tipos de forma que esse pensamento dá. E isso tudo vai emanar em torno de nós, né? No ambiente em que nós estamos vivendo. Então, se nós, né, nós pudéssemos constatar ou pelo menos imaginar o que vem da projeção dos nossos pensamentos, então com certeza tomaríamos mais cuidado, né? E o espírito Miramês, ele traz o seguinte para a gente, que a mente, ela não funciona como o coração, o fígado e os demais órgãos vitais internos que trabalham involuntariamente. A mente, ela pode ser conscientemente controlada por nós, se assim a gente desejar, né? Nós somos os donos do nosso pensar. A menos, é claro, que exista algum tipo de patologia que previne, né, o homem de tal condição. O ódio é algema, ele algema o algoz à vítima, mesmo que em muitos casos não existe propriamente uma vítima, né? Então nós não devemos acreditar que a atitude do outro é que desequilibra nós. O que desequilibra verdadeiramente é a nossa pouca força para lutar contra os sentimentos inferiores que pululam a nossa mente diariamente, né? Então, no ódio, estagnamos no lodo da dor e do desespero. Aí, no amor, nos projetamos para o infinito progresso ao encontro da luz. O ódio nos deixa cegos, né? Aí, nessa cegueira, a gente não consegue dar abertura para os nossos mentores nos ajudar. O ódio nos paralisa, né? Cria uma barreira muito grande para o nosso desenvolvimento. E Miramês vem trazer mais um pouquinho também para a gente sobre os ciúmes, que é uma inquietação mental que se transforma em dor por não termos aquilo que acreditamos que nos pertence. É outro desequilíbrio constante para a nossa mente, né? Enfim, temos vários tipos de pensamentos, sentimentos aí que vêm nos desequilibrar, né? Estamos ainda presos no egoísmo, no orgulho, né? E nós somos responsáveis pela nossa desarmonia mental. Nós que somos responsáveis por isso, né? Pois é fruto da invigilância, né? E da indisciplina ainda do nosso pensar. Aí vamos mais um pouquinho. Ao contrário, então, do que nós vimos dos maus pensamentos, vamos ver um pouquinho sobre os bons pensamentos, né?
Então, os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Então, as formas pensamento não se resume apenas a sentimentos baixos, né? Elas também podem se originar de sentimentos nobres, como o amor e a benevolência. Então, se a gente for pensar uma mãe amando profundamente seus filhos, ao ajudá-los ao progresso dos mesmos, ela se enche de alegria e envia formas de pensamento benéfico para eles, né? Que pode se caracterizar por imagens alegres, como, por exemplo, um coração, um rosto sorrindo, ou por formas indefinidas também, né? Mas que essas formas indefinidas vão ser de cores vivazes, de cores alegres, né? E não obscuras como nos maus pensamentos. E também os bons pensamentos vêm nos trazer as boas companhias, né? Então, aliando-se às boas companhias espirituais através de seus bons pensamentos, poderá estabelecer uma melhor atmosfera fluídica em torno de si e, consequentemente, do ambiente em que vive. Então, lembrando, né, que em torno de cada um de nós existe uma atmosfera fluídica, aí essa atmosfera vai se ampliando para o ambiente familiar, dentro do nosso lar, dentro da nossa própria cidade em que vivemos, e ali vai ampliando dentro do nosso país, né? Dentro do planeta, vai ampliando. Então, cada um tem essa atmosfera fluídica em torno de si. E quando nós temos os bons pensamentos, então a gente interfere positivamente nesse ambiente em que nós vivemos, né? Esses bons pensamentos, eles nos proporcionam a nossa melhora constante, né? E Miramês diz o seguinte, o espírito Miramês, né? Que nós não devemos nos martirizar com a realidade interna detectada no início do nosso caminhar. Devemos nos perdoar, porque o importante é o esforço sincero para modificar e melhorar, né? Sabemos que o pensamento é a base de tudo, que nós possamos então abraçar a oportunidade que a espiritualidade nos oferece, transformando diariamente os nossos pensamentos. Que sejamos firmes no propósito de nos melhorar, de mudar os nossos pensamentos. Porque Jesus é o nosso amigo de todas as horas, está sempre ao nosso lado para estimular a esperança, né? Para nos dar força. Então, que possamos abrir a nossa mente para sermos merecedores, né? Da sua companhia. Não é simples, né? Não é nada fácil conter os nossos pensamentos. Nós temos que ter paciência, tanto com os outros, né? Pensar no nosso semelhante, não é só conosco, mas com os outros também, como com nós mesmos, né? Perseverando sempre no propósito de conquistar a nossa melhora, né, íntima. E nós temos que iniciar pelo controle dos nossos pensamentos, né? Através disso, nós vamos realizar o nosso progresso. Bem, o que nós tínhamos para estar falando hoje era sobre as formas pensamentos, né? A fotografia do pensamento, como nós vimos, e espero que tenha sido de boa compreensão a todos, né? E aí, então, agora para o próximo vídeo, nós vamos falar sobre a força do pensamento. E lembrando, né? Eu vou estar utilizando aqui, o próprio livro diz, né? A força. Opa, vamos colocar aqui. Aí. A força do pensamento, né? Então, próximo vídeo, a gente vai estar
fazendo um estudo sobre o tema e trazendo, compartilhando para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, né? É claro que a gente também está estudando sobre o assunto, não temos aquela compreensão total sobre, né? A gente também busca estudar, buscar na doutrina espírita, né? Nos autores espíritas, ensinamentos para que a gente possa compreender e estar compartilhando com vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.